À medida que você sobe no escalão da vida, o que você mais precisa é comunicação. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado que você conhece não é o que sabe mais leis, é o que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, eram os coronéis e era vitalício. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro, quem era capitalista. Hoje, meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. A pessoa é rica ou ela é pobre em informação. Só que informação tem duas características muito interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem. Não é verdade? De ontem já ficou obsoleto. Ou seja, fica obsoleto com uma velocidade muito grande. Segundo, informação só tem validade quando comunicada. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter informação dentro da sua cabeça, dentro da sua gaveta ou dentro do seu computador? O que você precisa é colocar essa informação para fora de uma forma agradável. A primeira coisa que você tem que fazer é vender a sua imagem. Se o comprador não compra você, ele não compra o que você tem para oferecer. E comunicação não é uma coisa que você vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. Comunicação é uma coisa que se melhora. No momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Eu queria que na sua cabeça, nesse momento, você pensasse nas 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Todos os seus filhos, filhas, genros, noras, netos, só conta uma pessoa, senão você vai pôr a família inteira aí. 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Eu quero que você faça esse exercício na sua mente. Eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Qual é a sua posição com relação a essas 6 pessoas? Você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais professor ou mais aluno? Eu diria que a sua tendência é dizer, eu sou mais professor do que aluno, eu sou mais mestre do que discípulo, eu sou mais orientador do que orientado com relação a essas 6 pessoas da minha vida. Então me resta lhe fazer só mais uma pergunta. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa 2 horas com você ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro? Porque eu não sei se você já percebeu, hoje nas mesas de jantares das casas, os pais conversam com os filhos até sobre sexo, mas só não conversam sobre dinheiro. O pai e a mãe têm a esperança que o filho vai aprender na escola, e a escola tem a esperança que isso deve ser ensinado em casa. E se você não aprende em casa e você não aprende na escola, você corre o risco de trabalhar a vida inteira, morrer na praia. Nós somos julgados na vida por 4 coisas. Primeiro, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode marcar no relógio, ser apresentado a alguém, nos primeiros 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim, o que você faz na vida, hein? Eu posso ter 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro, o que você faz na vida? Ele responde, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego para o segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele responde, eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Fisicamente, meus amigos, os 2 estão fazendo a mesma coisa,
um tijolo em cima do outro. Só que esse segundo, ele não está colocando tijolo em cima do outro. Ele está construindo Maracanã. Esse segundo não é pedreiro há muito tempo, logo logo ele é construtor. Então o primeiro desafio que eu tenho para você, quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra, é bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Então você tem que ter essa preocupação. Como é que você agrega valor a você mesmo? Segundo, nós somos julgados pela nossa aparência. Se um sujeito tocar a campainha na sua casa, tiver de batina preta, colarinho branco e uma Bíblia debaixo do braço, você vai pensar que esse indivíduo é um padre. Se você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor e ver um carro da polícia com aquela luzinha piscando e pedindo para você encostar, não vai passar pela sua cabeça que é um ladrão vestido de polícia. A primeira reação que você tem é que é um policial. Pode até ser um ladrão vestido de polícia, mas a primeira impressão que você vai ter é de um policial. Então deixa eu dizer para você da aparência. Aparência boa não significa gravata, paletó, nada disso. Esse é o grande problema. As pessoas entendem errado. As pessoas falam assim, você tem que estar bem vestido. Não, você tem que estar adequadamente vestido, é outra história. Então é muito importante você entender qual a imagem que você quer passar com a sua indumentária, com a sua vestimenta, com a sua roupa. Porque muitas vezes você está muito bem vestido, mas inadequadamente vestido para a ocasião. Aí não adianta nada. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, não tem mais jeito. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, e uma palavra falada, você não tem mais domínio nenhum. A flecha se foi, não depende mais de você. A oportunidade passou. Não adianta chorar o leite derramado. E a palavra saiu da boca. Então cuidado, porque quando você está em dúvida, morda a língua. Porque se você falar besteira, não tem jeito de recuperar. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Olha só, você leva 8 anos para construir um prédio. Você leva 8 segundos para implodir um prédio. Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação numa fração de segundo. Cuidado. Nós somos julgados não só por aquilo que falamos, mas como falamos o que falamos. Pode ter 2 pessoas aqui nesse palco, fazerem a mesma apresentação, usar o mesmo vocabulário, exatamente igual. Uma apresentação pode ser muito boa e a outra pode ser muito ruim. Porque não é só o que eu estou falando que conta, é como eu estou falando o que eu estou falando. O cemitério, meus amigos, está cheio de gente que teve boas ideias. Ter uma boa ideia pode estragar a sua vida. O que conta não é ter boa ideia. O que conta é ter um bom modelo para segurar a ideia. Porque senão fica uma coisa tão esparsa, uma coisa tão espalhada, que não serve para nada. Então eu quero lhe dar um modelo de comunicação, que você vai poder usá-lo para o resto da sua vida. Então o modelo ele tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. E o terceiro nível eu chamo de coração-coração. Então deixa eu começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma distinção primeiro entre o verbo ouvir e o verbo escutar, que não são sinônimos. Sabia disso? Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. A pessoa pode ouvir e não escutar. Você já foi em algum restaurante e veio o garçom e você diz assim: garçom, por favor, uma água mineral com gás. E o garçom traz uma água mineral sem gás.
Já aconteceu isso com você? Você pede uma coisa e vem outra? Eu vou lhe ensinar agora, vou lhe explicar o que está acontecendo. A natureza fez uma sacanagem com a gente. Ela colocou o ouvido direito e o ouvido esquerdo na mesma altura. Entra num ouvido e sai no outro. Quando aquele cara chega na cozinha, ele já esqueceu a letra, ele só lembra da música. Entendeu? A letra já se foi, só ficou com a música. Então por isso que ele traz uma água mineral sem gás. Se eu fosse dono do restaurante, isso não ia acontecer no meu restaurante, porque eu ia ensinar para meus garçons o que eu vou mostrar agora. Eu ia chamar meus garçons e dizer assim: a partir de hoje, todas as vezes que você receber uma ordem de um cliente, antes de você se afastar da mesa e ir até a cozinha buscar água, você é obrigado a repetir em voz alta o que você vai buscar. Garçom, por favor, uma água mineral com gás. Pois não, uma água mineral com gás. Sabe o que vai trazer agora? Água mineral com gás. Porque para ele repetir o que eu falei, ele tem que aprofundar no nível de comunicação comigo. No nível 1, você não vende, você está perdendo tempo e dinheiro. No nível 1, você não conquista ninguém, você sai da festa sozinho. No nível 1, você não é promovido. No nível 1, você não ganha dinheiro. E infelizmente a maioria opera no nível 1, que é o boca ouvido. Como é que a gente se desloca? Do nível 1, boca ouvido, para o nível 2, cérebro. Então vamos começar com as 3 mais importantes. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom, e um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom, e en passant, o cliente faz o seguinte comentário: oh, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira, você ia colocar na sua sala de estar, ou na sua sala de jantar, ou na sua mesa? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa, e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Eu fiz você comprar a cadeira uma vez, na sua mente. Ele teve que se imaginar comprando a cadeira, levando a cadeira para casa e decidindo onde é que ele vai colocar. Vou dar um exemplo. Eu estou negociando com uma pessoa, diretor de recursos humanos, que está pensando em me contratar com a consultoria na empresa. E eu faço para ela a seguinte pergunta: se você me contratasse como consultor, você ia querer relatórios quinzenais ou mensais? Eu acabei de fazer para ela uma pergunta aberta. Ela não pode me responder a pergunta com sim ou não. Olha que interessante. Ela agora tem que imaginar que me contratou e agora vai decidir como é que ela quer o relatório. Pronto, já faturei. Já fiz ela me contratar uma vez. Aí eu vou fazer ela me contratar de novo. Aí não vai ter fechamento, é automático. Você vai ter que falar essa pergunta aberta na frente do espelho várias vezes. Isso não é besteira não, isso é importante. Por que você tem que falar várias vezes na frente do espelho? Para ela se tornar espontânea. Agora você está pronto para usar. Segundo, a Elaine está sentada aqui na primeira fila. Eu perguntei o nome da Elaine. Ela falou Elaine. Cada vez que eu falo Elaine, toda a energia da Elaine vibra positivamente a meu favor. Você pode falar o que você quiser no ouvido dela, não existe nenhuma mudança eletroencefalográfica. Se você falar o nome da pessoa,
a uma mudança eletroencefalográfica, mesmo ela estando em estado semicomatoso. Nada é mais doce para Elaine escutar do que o seu próprio nome. Sabe o que você vai me dizer? Doutor Laí, o problema é que eu tenho dificuldade em guardar nomes. Eu digo, não é verdade. Você não tem dificuldade de guardar nomes. Você nunca estudou a técnica para guardar nomes que eu vou lhe ensinar agora. 3 etapas, ó. Você quer guardar o nome de alguém? Você usa essas 3 coisas. Primeiro eu tenho que escutar o nome da Elaine. Se a Elaine for apresentada a mim, eu a ela, e daqui 30 segundos alguém me pergunta como é que ela se chama, eu não vou culpar a minha memória. Nem entrou na memória. Por que a memória tem a ver com isso? Não culpe a memória. Entrou num ouvido e saiu no outro. Não passou pela memória. Não é que você tem a memória ruim, é que a informação não chegou até a memória. Conta a história que o presidente Franklin Roosevelt, de todos os presidentes norte-americanos até hoje, ele é considerado pela crítica o mais carismático de todos que os Estados Unidos já teve. Conta a história que um dia o Franklin Roosevelt, que tinha poliomielite, tinha paralisia infantil, andava numa cadeira de rodas, empurrado por seu assistente. Um dia ele convocou um breakfast, café da manhã, na Casa Branca, para 15 embaixadores. E os 15 embaixadores vieram tomar o café da manhã com Franklin Roosevelt. E quando ele entrou na sala, o assistente empurrando ele na cadeira de roda, ele virou para trás e disse assim: eu vou provar para você hoje que quando uma pessoa fala, a outra não presta atenção no que ela está falando. Observe. Veio o primeiro embaixador, ele segurou na mão do embaixador e disse assim: matei minha sogra de manhã. Veio o segundo, ele: matei minha sogra de manhã. Veio o terceiro, ele: matei minha sogra de manhã. Dos 15, só um perguntou: o que o senhor está falando? Os outros 14, eles estavam tão interessados no que eles iam falar para o presidente dos Estados Unidos, que eles não prestavam atenção no que o anfitrião estava dizendo. Se você é convidado para tomar o café da manhã na Casa Branca, e você não escuta o que o seu anfitrião está falando, imagina na conversa do dia a dia. Eu só posso guardar o nome da Elaine se eu primeiro escutar o nome dela. Então eu escutei, Elaine. Segundo, repetição é a mãe do aprendizado. Como é que você aprendeu a andar? Você levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, levantou, caiu, até que um dia você andou. Não foi assim? Repetição é a mãe do aprendizado. Eu vou fazer o mais importante. Eu vou fazer uma associação entre a Elaine e outras Elaines que eu conheço. O cérebro aprende por associação. Não fique impressionado com uma pessoa que fale 8 idiomas. Se ela falava 7, aprendeu o 8º, 15 dias. É difícil dominar uma segunda língua. É mais fácil dominar uma terceira. É muito mais fácil dominar uma quarta. É muito mais fácil dominar uma quinta. Por quê? Cada vez que eu sei mais uma língua, eu tenho mais coisas para associar. Então eu vou fazer uma associação da Elaine com a outra Elaine que eu conheço. Vou pôr as duas conversando na minha cabeça. Agora o nome da Elaine não sai mais da minha cabeça, nem que eu queira. Você entendeu? Por quê? Porque eu escutei o nome dela, eu repeti o nome dela várias vezes, e eu fiz uma associação na minha cabeça entre ela e uma outra Elaine que eu conheço. Existe uma tese de PhD na Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, que provou que as pessoas que usam com mais frequência o nome dos seus interlocutores ganham mais dinheiro na vida. Vamos lá no modelo, ó. Boca, ouvido, cérebro, cérebro, coração, coração. No nível 1 você não vende. No nível 1 você não conquista. No nível 1 você não é promovido. No nível 1 você sai da festa sozinho. Agora, no nível 2, que é o cérebro, os milagres começam a ocorrer. Estamos aprofundando o nível de comunicação. Muito bem. Deixa eu falar o terceiro. O aperto de mão. Você tem ideia por que o ser humano aperta a mão? Se eu voltar com você lá na época da caverna, o Homo erectus nem era Homo sapiens.
ele carregava um porrete para se defender dos animais selvagens. O aperto de mão, meus amigos, foi a primeira manifestação de confiança mútua no planeta. Todas as vezes que você aperta a mão de uma pessoa, você está dizendo para ela, a nível inconsciente: eu estou desarmado. E ela está dizendo: eu também. Agora presta atenção. Você aperta a mão de mais de 97% das pessoas que você é apresentado. Raramente você é apresentado a uma pessoa e não aperta a mão dela. Agora eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Qual foi o último curso que você fez de aperto de mão? Nunca. Uma coisa que você faz com uma frequência absurda, e a estatística mostra, olha o que eu vou falar: 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Vou falar de novo: 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Vou explicar como. Eu sei que é difícil, isso é um absurdo. Não, eu vou lhe convencer disso. Você já deve ter apertado a mão do que eu chamo alicate. Já apertou a mão do alicate? O cara aperta a sua mão, parece que é um alicate. Ele aperta, enquanto não sair lágrima no seu olho, ele não para de apertar. Você já deve ter apertado a mão do chamado rabo de peixe. Você pega na mão e não tem mão, já? Hein? Aquele negócio escorrega, aquela ponta de dedo. Já aconteceu isso com você? Então presta atenção, olha só, aprenda aqui. Você vai ganhar mais dinheiro por causa disso. Presta atenção, ó. Eu tenho aqui aquele que o pai falou que tem que apertar com força. Eu tenho aqui aquele que aperta a mão delicadamente, só te dá a ponta do dedo. Vou fazer o aperto de mão dos dois. Vou ler o que está no cérebro de cada um. Esse cara aqui pensa assim: esse cara é um banana. Na mesma hora. Esse aqui pensa assim: esse cara é agressivo. Tá bom, não tem negócio mais. Você vai comprar uma casa aqui em São Paulo. Você vai no agente imobiliário. Você é o cara que aperta a mão delicadamente. Ele aperta a mão com força. Na mesma hora o seu cérebro fala: esse cara vai te empurrar uma casa que você não quer, sai fora. Ou vice-versa. Você é o cara que aperta com força. Ele aperta devagar. Seu cérebro vai falar: esse cara é um banana, vai arrumar a casa que você quer. 40% das transações comerciais que não se concretizam são perdidas no aperto de mão. Se um dia você se encontrar com o presidente da República, não é você que estica a mão, é o presidente que decide se ele vai cumprimentar você ou não. Você está dando autoridade para ele. Quem manda aqui é você. Se você quiser que aperte a mão, te aperta. Se você não quiser, a gente não aperta. Aí você vai apertar a mão dele como? Muito simples. Se estiver tocando samba, você dança samba. Se estiver tocando bolero, você dança bolero. Você põe a mão e espera. Se ele puser pressão, você põe pressão. Se ele não puser pressão, você não põe pressão. Pôs pressão, você põe pressão. Aí o cérebro dele vai dizer assim: ele é dos meus. Ele é do meu time. Meus amigos, nós gostamos de pessoas iguais a gente. Pensa no seu melhor amigo ou amiga, por favor. Pensa. Eu vou descrever para você. Quer que eu descreva? Eu não conheço, mas descrevo. Tem mais ou menos a mesma idade sua, mais ou menos o mesmo nível social seu, mais ou menos o mesmo nível intelectual seu, muitos interesses em comum. Por isso que vocês são amigos. Eu vou convidar você para jantar aqui na minha casa em São Paulo. Eu vou colocar você sentado na mesa ao lado do meu amigo indiano. Deixe-me descrevê-lo. Ele usa um turbante, uma barba igual a do Bin Laden, uma túnica parecendo uma roupa de mulher e uma sandália com os dedões de fora. Eu vou colocar você do lado dele na mesa, seu cérebro vai começar assim: cara esquisito. Será porque ele usa esse ninho de passarinho na cabeça, hein? Será que ele lava essa barba? Isso deve ser uma sujeira. Essa roupa de mulher, esse dedão de fora, coisa horrível. Terminou o jantar. Você vai convidá-lo para tomar uma cervejinha? Fica à distância dele. Porque ele não parece com você. Nós gostamos de pessoas iguais a nós. Você deve ter escutado uma regra que eu vou jogar fora, eu vou jogar no lixo hoje com você. Existe uma frase famosa que diz assim: faça aos outros o que
que você gostaria que fosse feito a você. Isso é a maior mentira do mundo. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe oferecer o meu prato favorito. Eu vou perguntar o que você gosta. Pode ser que você nem coma o que eu como. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Porque o que é remédio para mim pode ser veneno para ele. Vamos no modelo de novo. O modelo é boca, ouvido, cérebro, cérebro, coração, coração. Eu ensinei 3 estratégias para ir do nível 1 para o nível 2. Perguntas abertas, o nome e o aperto de mão. São fundamentais. Escuta o que eu vou falar. Você só chega ao coração das pessoas passando pelo cérebro. Não existe outro caminho. Deixa eu falar mais uma coisa importante. Deixa eu falar do contexto. Esquece a palavra no dicionário. Lembre da imagem que eu vou mostrar aqui. Eu tenho um jacaré que vai brigar com o urso. O jacaré está na beira d'água, o urso está do lado de fora. Vai haver uma briga do jacaré com o urso. Quem vai ganhar? Depende. Se a briga ocorrer dentro d'água, sempre ganha o jacaré. Ele morde o urso, puxa o urso para o fundo e afoga o urso. Se ocorrer fora d'água, sempre ganha o urso. O urso joga o jacaré para cima, ele se espatifa no chão. O resultado de uma briga de um jacaré com um urso não tem nada a ver com a força do jacaré, não tem nada a ver com a força do urso, tem a ver com o contexto. Quero terminar contando uma história, mas eu não conto história só por contar, ela tem uma finalidade, e no momento que eu contar ela não é minha mais, ela é sua. Diz que uma vez, no inferno, Lúcifer estava muito preocupado, porque o número de pecadores chegando ao inferno estava diminuindo. Você acredita nisso? Lá também tem recessão. Estavam passando por um período de recessão. E o diabo, muito inteligente, reuniu a diretoria do inferno para discutir uma estratégia de marketing para fazer o pessoal na terra pecar mais, para chegar mais gente lá. E eles começaram a discutir. E logo um capeta-chefe levanta a mão e fala assim: eu tenho uma ideia. Qual é a ideia? Pergunta o diabo. A ideia é o seguinte: nós temos que fazer o ser humano gastar mais. Para gastar mais, vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, ele vai ter que trabalhar mais. Ele vai trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar, trabalhar, ganhar, gastar. A vida vai passar, ele não vai ter tempo para evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo. Boa ideia, mas eu quero escutar outras. Aí um outro capeta-chefe levanta a mão. Eu acho que a gente deve fazer o seguinte: vamos acabar com o amor próprio do ser humano. Ele não vai gostar mais de si mesmo, ele só vai gostar do outro, ele só vai se preocupar com o outro, ele só vai fofocar da vida do outro, ele não vai se preocupar com ele mesmo, não vai evoluir, vai terminar aqui. Muito bem, disse o diabo, estou gostando, mas eu quero mais, quero escutar mais. Aí disse que um capetinho estagiário, sabe como é que é estagiário? Quer dar opinião, né? O estagiário levantou a mão. Diz que o diabo olhou para ele com a cara feia e perguntou: o que você quer? Eu quero dar a minha opinião. Qual é a sua opinião? Por que a gente não faz o ser humano pensar que ele vai viver para sempre? E que isso tem a ver com vir para o inferno? Perguntou o diabo. Ele vai pensar que vai viver para sempre? Ele vai deixar o importante para amanhã, para amanhã, para amanhã. A vida vai passar, ele não vai fazer nada, vai terminar aqui. Diz que o rosto do diabo se iluminou e falou: isso nós vamos fazer. Sabe o que o diabo fez com a permissão de Deus? Colocou na mente de cada um de nós a semente da eternidade. Você pensa que o seu primo vai morrer antes de você, que o seu vizinho vai morrer antes de você, que o seu ex-chefe vai morrer antes de você, mas você não. Você vai arrumar um jeito e vai fazer um truque na morte. Se você pudesse conversar com o pessoal que, entre aspas, mora no cemitério, todo mundo ia reclamar que morreu antes da hora. Eu tinha tanto para fazer, morri. Como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tchau!